Bom, gente, Câmara Esportiva de volta, são 13 horas mais 23 minutinhos. Estamos aqui ao vivo pela nossa TV Guarulhos, nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, dando aí o start para o nosso CâmeraCast, que é a nossa sala de visitas. Sempre temos aqui um prazer enorme em receber personalidades que têm envolvimento com o esporte, sejam eles profissionais de educação física, técnicos, gestores, investidores, clubes, associações, né? E eu acho muito bacana, né, poder fazer isso. Quem ganha com isso é um amigo telespectador. É uma resenha, né, que tem um resultado extremamente bacana, porque esses profissionais conhecem muito desses assuntos todos que envolvem o esporte, né? E que bom poder trazer isso para o nosso telespectador. Eu falei no primeiro bloco da nossa convidada, já está aqui ao meu lado, professora Marisa Panucci. Aliás, boa tarde, obrigado pelo carinho. Boa tarde. E boa tarde só para ilustrar, né, antes da gente conversar com a professora, estava eu lá em casa viajando pela internet, cuidando de assuntos do programa, e de repente me deparo com a professora dando um depoimento que eu achei maravilhoso, me chamou muito a atenção, ela tratando desse tema, né, que é o Maio Laranja. E como a gente aqui no programa, a gente trata muito de temas que envolvem as crianças, que envolvem os nossos jovens, eu falei, opa, liguei para o Tassinho da produção, falei, Tassinho, temos que dar um jeito de trazer a professora para cá e a gente fazer uma abordagem com ela desse assunto que é de grande responsabilidade, tá? E nós, quando temos um microfone na mão, nós partilhamos dessa responsabilidade, né? Possibilitando que essas informações cheguem a um número maior de pessoas. Então, Marisa, obrigado pelo carinho, obrigado de atender o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é carregada. A Marisa está lá na CICEG, né, Marisa? Sim. Além de profissional de educação física, psiquiatra, você também ocupa lá na direção da CICEG, um cargo importante, que é a direção social lá dos trabalhos. Sim. Boa tarde, querida. Boa tarde. Boa tarde a todos. O meu grande chavão é olá, né? Sim. Olá, pessoal. Eu sou professora de educação física por formação. Sim. Atuei 38 anos em escolas, clubes. Me aposentei em 2017 e parti. Porque eu assisti um programa teu onde você disse, né, que o professor, ele é pai, ele é mãe, assim como você citou a Mara. Eu acho que deveria mudar o nome. Camará. A dica aí, produção. Camará esportiva, porque a Mara está sempre permeada aqui, porque é um ícone. Estamos lá na CICEG, ela é a grande maestria, né, da orquestra da CICEG. Ela que conduz afinadamente com as suas experiências, seus saberes. E nós estamos lá, Rua Zuba Zanetti, número 86, para quem quiser visitar. Eu faço parte da direção social da CICEG e o Maio Laranja, né, que vem permear antes, né, todas as escolas deveriam, né, trabalhar esse tema, não só em maio, mas todos os dias, 24 horas por dia. Porque eu gostaria de estar aqui para falar de uma coisa alegre, feliz, positiva, como o esporte, né? Quando o nosso Juliano está aqui falando do que vai acontecer, a Alessandra, né, com esse grande evento, é uma felicidade ver aquelas pessoas participando. Falamos da pedalada do bem aí, né? Isso, a pedalada, um beijo, Alessandra. Então, mas infelizmente a coisa não acontece assim, né? O esporte, ele pega uma camada mínima, né? As dificuldades são grandes e eu venho aqui hoje falar sobre o Maio Laranja. Legal. Bom, eu vou direto porque... É uma lei hoje, né, professora? Oi? Eu fiz uma consulta, obviamente, né? Ele foi instituído por uma lei, a Lei 14.432 de 2022. Confere isso? Sim, nós temos uma outra, né?
que vem de 2000, Tá. mas que era, a abrangência era menor. Tá. Né? Por que 18 de maio? Porque na cidade de Vitória, na Praia do Suá, uma garotinha, Araceli Crespo, saindo da escola, né? Acompanhada ali por um conhecido, cidade pequena, né? Ela foi sequestrada, foi abusada, foi sexualmente torturada e veio morta, né? Foi assassinada e foi uma comoção, isso dia 18 de maio de 1973, né? E aí no vídeo que eu desse alerta, né? Infelizmente, Ulisses, a família envolvida era do Espírito Santo, uma família extremamente influente, com um poder aquisitivo grande, né? E eles foram pegos e puderam, né, responder por essa atrocidade, né? Mas isso acontece a todo minuto, tá? A todo minuto que você olhar no relógio, tem uma criança, um adolescente, isso. Então, você pode, não sei qual pergunta, mas é assim. Nós vivemos hoje, na atualidade, atualidade que eu digo de uns 10, 15 anos para cá, né? Aonde as famílias, elas estão totalmente fragmentadas. Sim. Aquela família nuclear que pai, mãe e os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que nós classificamos como família nuclear, ela está em extinção, sim, tá? Nós só temos no Brasil 45% dessa configuração, sim, familiar. Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Eu tenho um trabalho que foi realizado através de uma pesquisa bem profunda, porque nós somos um núcleo terapêutico na SEG. Eu quero mandar um abraço a todos, né, de psicanalistas e terapeutas integrativos, e que chama Conexão Família-Escola. A família é a primeira sociedade que você convive. Sim. Você nasceu, você tem lá a sua sociedade, que é a sociedade familiar. A segunda sociedade, a escola. É para onde você vai. Sim. Depois vem igreja, né? Depois outra, a partir do momento que você vai crescendo e sim, etc. e tal. E por conta, Marisa, foi porque a família nuclear acabou ou está em extinção? Não. Existem muitas famílias nucleares que são também desajustadas, com comportamentos inadequados, que sabe aquela expressão, se empurra com a barriga, né? As crianças já estão em drogas, em álcool, desde pequenos, vão para a escola, fazem tudo sozinho. Essa antecipação, né? 8 aninhos, de 6... responsabilidades, né? Antecipação de responsabilidade. Essa antecipação, ela já está uma mocinha, você vê isso, né? A menininha já está com esmalte, inclusive tem uma matéria de uma dermatologista muito famosa, que depois a gente comenta sobre isso, o esmalte, né? A composição dos esmaltes, da maquiagem, da tintura no cabelo, determinados cremes de corpo que quer pegar da mãe para usar, fazem muito mal para a criança que ainda tem uma pele sensível, que ainda tem, né? Ela é uma criança, ela é pequena ainda. Mas a mãe não, a mãe...
o pai, a tia, o tio. Dois benefícios aí, né? Sim. Não só na questão física, Isso, que é a pele que você está abordando, mas também no emocional. Né? No emocional. Então, eu já quero me maquiar com 5 anos, 4 aninhos. Então, e aí nós vemos uma antecipação, porque se você fala para a sua filha, para o seu filho, você já é um homenzinho, você já é um homem, você já toma conta dos seus irmãos. Você que vai buscar, a menininha de 10 anos, vai buscar de 5 na escola. Então, ela já é uma moça. Verdade. Você entende? Você promove naquela criança responsabilidades que ainda não compete a ela, mas se eu faço janta, isso é uma exploração, tá? Eu não estou dizendo das regras do lar, que isso aí é outro assunto maravilhoso. Ajudar a mãe a fazer a janta, limpar, ajudar nos afazeres domésticos e tal. Isso é desde... Não é essa abordagem que você está procurando. Tem uma cartilinha que foi confeccionada de 2 a 5 aninhos, que está lá na CISEG, quem se interessar, e acima também, né? Não é se tornar sua casa um quartel, mas ter as regras e os limites. Né? Exatamente. E aí vem o nosso projeto Criação, dentro da CISEG, mais uma conquista, né? Graças a Deus, ajudando muitas pessoas. E aí vem o Maio Laranja, que a gente adentra. E o que mais dói, o que mais preocupa, são mais de 160 denúncias por dia no Disque 100, que transfere essas denúncias para o Conselho Tutelar e também para os órgãos competentes. Assim como tem os ramais, né, para o idoso, para... Esse Disque 100 é regional ou ele é... A nível de Brasil? De Brasil, né? Brasil. Isso. Então, você pode... Aí tem algumas imagens, a gente falando nas escolas, né? Como você disse, aí nós estamos na Escola Santa Cecília, quero mandar um abraço para a diretora que tem essa visibilidade, Miriam Almeida, que nos deixa ir falar com esses jovens, né? Então, o que acontece com o Maio? O Maio, ele, laranja, hoje vem, né, tá lá do mesmo... É uma atrocidade familiar. Quem são os agressores, os principais, elencando as responsabilidades, é a família. Puxa vida, né, gente? Pai, avô, tio, tias... Entre os próximos, né? Os próximos. Os amigos, né? Vem em segundo lugar. Amigos do irmão, amigos dos amigos, pessoas que frequentam a sua casa, pessoas que estão ali, que fazem parte do seu dia a dia. Quem está longe não te encosta. Apesar que existe também a exploração sexual virtual, mas aí cabe aos responsáveis, aos pais e responsáveis monitorar esse celular, esse acesso, mudando a senha. Mudem a senha. Volta a imagem de produção para mim da palestra nas escolas, por favor. A pergunta que eu vou te fazer, deixa a produção voltar com a imagem. Vocês estão aí interagindo com as crianças das escolas. Aí ou envolve a família também? Adolescentes. Não falamos ainda com os pais. Né? Aí não falamos com os pais, são alunos, os quais nós levamos. Aí também foi no Santa Cecília, Colégio Portal, onde eu já estive. Quais são as tratativas com esses jovens que estão na escola? Nós fazemos o quê? Eu, a Débora, psicanalista,
Então, nós falamos inteligência emocional, né? E nós deixamos que eles tragam as demandas. Entendi. E essas demandas são de doer. Você imagina. Solidão, abandono, suicídio, eu não tenho mais o porquê de viver, ninguém gosta de mim, bullying, e eu gostaria de citar aqui o bullying familiar. O bullying familiar, o marido que fala com a esposa, apelidos que a criança não gosta, seu burro, você, esse aqui não, mas esse aqui. Quando você pergunta para uma mãe, às vezes ela não sabe nem que série que o filho está. Ela não sabe o nome de um professor. Ela não vê uma lição. Então, ela não conversa com a criança. O diálogo é primordial. Então, quando eu falei de nomear as zonas de proteção, porque na mulher são os seios, a genitália, né, os glúteos, né? Então, nomear. Aqui é o meu jardim, né? Aqui é a minha estrelinha. Você pode começar a conversar com essa criança desde cedo, né? Carícias, né? Olha, chegar perto, começar a acariciar as costas, as coxas. Vem no meu colo. O certo, pessoal... E esse papel, pelo que você está colocando aqui, só para traduzir para o telespectador, cabe realmente à família. Agora, e no primeiro momento, mãe e pai, né? Isso. E os tios, né? Que acabam entrando. Você separa... Nós tivemos aí a notícia de uma garota de 16 anos que morreu, acho que ontem ou anteontem, já estava grávida para ter o bebê. Então, 16 anos, você já é uma mulher, você já pode ter filho, você já teve relacionamento sexual, que nada contra, né? Por quê? A libido, o hormônio, depois dos 10 anos, folículo estimulante, ele bomba na criança. Nos bastidores, desculpa te interromper, Marisa, mas é só para a gente traçar um raciocínio aqui sequencial, né? Nos bastidores você me dizia, Ulisses, a gente tem que prestar atenção porque é uma questão cultural. A mulher lá fora tem países que com 12 anos, aquela coisa que envolve também religião, que são adolescentes que já estão prometidos para um casamento, mas que são preparados para esse episódio, diferente do que acontece aqui. Sim, nós tivemos uma das nossas orientadoras do projeto, Bianca Panucci Sena, ela e a equipe toda, Jane, Xerri, Camila, eles estão fazendo o projeto de viajar pelo planeta. E na Índia, né, o casamento das crianças. Então, a Bianca foi estudar e passar para eles. O casamento lá, que a menininha de 12 anos já sabia que ia casar e tal. Isso está mudando. Já mudou bastante, mas se considerou pela ONU, né? Foi parar, isso foi planetário, nós estudamos a respeito. Então, é um abuso? É um abuso dos pais, mas vem da cultura. Você já sabe que com 12, 13, já está preparando o dote ali e que você vai partir para outra, como a vaca sagrada, como ter 5 mulheres, 6 mulheres. Só que eu estou falando aqui, eu estou falando de violência, eu estou falando de estupro, eu estou falando de abuso, eu estou falando de assassinato. Hoje, se você vai sair daqui do seu programa, como nós, você para num farol, você vê já um garotinho e uma garotinha pedindo para você. A mãe está por trás disso, né? A mãe está por trás. Com certeza. É o trabalho infantil, é abuso, porque utiliza da criança e muitas vezes você fecha o vidro. Quantas portas estão sendo fechadas? Não só o vidro do seu carro, mas quantas portas estão sendo fechadas para essa criança, para esse menininho, para essa menininha. Eu não ia citar, porém eu vou citar. As mães abusivas.
é chocante, mas as mães que abusam dos seus filhos. Porque o abuso intelectual, o abuso psicológico, o abuso de você bater no seu filho, você espancar o seu filho com qualquer objeto. Antigamente falava a psicocinta, tal. Só que nós estamos em outra sociedade. Sim. Esse garoto e a criança apresenta sinais, tá? A criança começa a chorar, começa a ficar arredia ao toque. Na verdade, é assim, nós conversamos com as crianças, você precisa pedir para a criança se ela quer um abraço teu. Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? E você, prestem bem atenção, você abaixar para abraçá-la. Porque se você abraça a criança aqui, você já está num outro nível. Sim, de perfeito, abraço, perfeito. Né? Então, assim, pedir para beijar. Agora nós temos os tios, que são os namorados das meninas que têm filhos muito cedo, casamentos diluídos, porque hoje por qualquer coisa, né? Sim. Principalmente por relacionamentos abusivos, que é outro tema que você não imagina, né? Então, o que acontece com a criança? Se a criança conta, ela é mentirosa. Né? Ela é mentirosa. Meu avô Quem vai acreditar que aquele senhor está abusando sexualmente daquela netinha? Não, você sonhou, você não acreditam. Mas, infelizmente, quem está à frente, disparado, são familiares. Então, assim, esse tio que você coloca em casa, que é o seu namorado, que já dorme na sua casa, já faz parte ali da família. Não tire da relação de possibilidades. Não confie em ninguém. Prestem atenção. Quando a criança começa a fragmentar o sono, chorar à toa não, né? Vem um choro. Por que você está chorando? Não aconteceu nada. A agressividade, repulsa... Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. É importante... Olha, gente, eu quero chamar a atenção do telespectador, é um tema de extrema importância. Estou muito feliz de poder possibilitar isso aqui através da TV Guarulhos, em especial aqui o Câmara Esportiva, que é um tema realmente preocupante. E, sabe, acho que a visibilidade deveria ser mês de maio, mês laranja, devia estar... Na mídia aberta, nos jornais, nas redes sociais, sabe? Alerta sobre essa questão dos abusos que sofrem as nossas crianças. Você falou ainda há pouco do Disque 100, eu até, dentro do que você está colocando, né? Importante estar atento aos seguintes sinais, é o que ela está dizendo aqui, ó. Como mudanças de comportamento, sintomas físicos, inexplicações e alterações emocionais. Sim, você tá colocando. Agressividade. Sim. Ou isolamento, tá? A mão, né, cruzou muito o braço, a criança se mostrar arredia, você vai, né, você chega perto, a criança parece que ela se Numa sociedade hoje, Marisa, que você tem um pai que sai cedo com a mãe de casa porque vão atrás do pãozinho de cada dia. Chegam muitas vezes no final do expediente e essa criança fica... ou fica na escola, ou fica numa creche, ou fica nas mãos de uma secretária do lar, enfim... Ainda assim mesmo é possível, que essa vigilância aconteça. Isso. E tem que acontecer. Não importa. Você pode trabalhar. Você quer trabalhar? Você precisa trabalhar. O padre Harold, do Amor Exigente, o qual eu fui coordenadora durante mais de 10 anos, ele falava assim, presta atenção, mães. É melhor, às vezes, comer pão com manteiga com os seus filhos do que sair para comprar o presunto. Fica para reflexão, sim, tá? Crianças que põem a mão na boca e parece que elas querem entrar dentro de si mesmas. Não quer abraçar,
Dá um beijo no tio, já aconteceu isso? Sim. Dá um beijo no tio, dá um beijo no padrinho, a criança não vai. E aí fala, os outros, ai que sem educação, ela não tem educação porque não beijou, ela é tímida. Você não sabe o que aconteceu com aquela criança. O mês de maio tem uma florzinha... Estamos vendo na tela. Põe na tela, produção, aí, Tassinho. Obrigado, querido. Olha, eu tive o cuidado ali de... essa flor chama gérbera. 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 Ela tem várias cores, tá? Sim. Ela não tem só laranja, não. Tem vermelha, tal. Inclusive, eu vou dar uma dica aí para o telespectador. Quando você dá uma gérbera, uma de cada cor, para alguém, quer dizer... Eu te amo, legal, né? Então, ali dá para ver o rosto, né? Só a silhueta. Do lado esquerdo, né? No logotipo ali. Lado esquerdo, sim, maio laranja, né? Tá. Então, que é o combatendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E do outro lado, a gérbera dentro de um vasinho. Ela pode durar de 2 a 3 meses, você pode ter no seu jardim, ela é da família dos crisântemos. E por que eu estava naquele vídeo, foi um vídeo caseiro, né? Foi um vídeo caseiro, é uma flor bem singela, é aquela flor que representa a inocência, representa... A fragilidade. A fragilidade, a fragilidade. E geralmente, sabe aquela casinha que a gente desenha assim, ó? Que é aqueles... É a florzinha que as crianças... Você pede para desenhar uma flor, geralmente é essa flor aí. E o laranja, por quê? Porque foi escolhido o laranja. Atenção... Sinalização, né? Eu tô com uma blusa laranja aqui. Se eu estivesse de preto, seria diferente. Aí, não que a gente vê nos faróis e nos sinaleiros, o verde vai, o vermelho para e o laranja... atenção. Então, vamos prestar atenção no comportamento, no rendimento escolar. Quando você disse aqui da Olimpíada Colegial, nossa, como era difícil os diretores entenderem que a gente precisava treinar, que a gente, né, que o aluno, os professores, teve uma vez que tivemos que, eu propus para o diretor dar meio ponto para quem for jogar, sabe assim, porque não queria tirar da sala de aula, porque é importante a matemática, o português e não sei o que, não sei o que lá. Isso, né, quando... Agora, todo mundo fala, educação se dá em casa e a escola é para aprender. Gente, não é assim a realidade. Não é assim. Existe uma coisa chamada conexão. A escola não vai educar seu filho. Não vai. Vai dar a lição, vai o aprendizado, cumprir o currículo, a cobrança é grande, ganha-se mal, né? Diferente do Japão, que o professor é reverenciado, etc. Então, mas se houver uma conexão, o que a escola faz? O aluno está dando problema, faz um laudo. Faz um laudo e manda. Procura psicólogo, procura psiquiatra, procura, entendeu? Vai resolver lá. Mas se a família, sempre, a família é chamada quando há alguma coisa. Eu gostaria de pedir aqui para que os diretores das escolas estaduais, escolas particulares, escolas da prefeitura, né, que são os pequenininhos, que a Prefeitura, a Secretaria da Educação, nos desse a chance de falar com os pais, de orientar, de informar. O conhecimento salva vidas, o conhecimento transforma vidas.
Então, que nós tenhamos... Eu fui numa escola ali perto, esqueci o nome, ainda bem, que eu também não iria citar para não expor a pessoa. Ela me recebeu no guichê. Eu falei, eu gostaria de falar com a diretora. Não me receberam, a coordenadora não me recebeu e tal. Por quê? Eu não vou falar sobre o sexo. Nós temos toda uma ferramenta, toda uma abordagem da cartilha do bem, como que eu posso dizer? Quando a gente vai falar de drogas com a criança, ou com esses jovens que você viu aí, álcool, a grande, né? Tem Aí droga é outro fundamento, né? Droga e álcool e etc. É a grande porta de entrada. Tá. Então, tem uma propaganda de uma cerveja que diz, agora você pode brindar, porque é 0 álcool. Quer dizer, antes disso, você não podia pegar um copo de água para brindar. Então, o brinde, a celebração está onde? No álcool ou no evento em si. Então, pessoal, escolas, associações que precisarem, eu preciso falar com esses pais. Você, que o seu filho chegou, contou que o amiguinho ou amiguinha contou alguma coisa, fica de olho, converse com o seu filho, como nós estamos batendo um papo aqui. Eu acho legal também, né, Marisa, essa letra que nós estamos dando para os pais aqui, cria uma situação na tarefa de educar, onde a criança se sinta à vontade de partilhar com o pai e com a mãe o seu viver diário, né? Tem criança que às vezes, não vou falar não, meu pai, não sei o quê, não tem essa coisa, você que é uma educadora, né? E tem crianças que dão, meus netos, por exemplo, chegam e contam tudo para a mãe, o pai, né? Tem uma relação muito aberta, né? Legal. Eu acho que aí que isso é produtivo. Né? Nós temos a relação aberta, e isso é muito legal, contar tudo e tal, acho muito legal, mas pai e mãe não são amigos. Sim, perfeito. Não são amigos. Amigo está lá na escola. Exatamente. Seus amiguinhos estão lá no clube. Teu pai e tua mãe, dentro da sua casa, precisa ter regras, limites, comprometimento, a escola e essa conexão. E eu lembro de uma situação que eu vivenciei isso como educador, né, que fui durante muitos anos, com certeza você também. Muitas vezes a criança não desabafa em casa, né? Muitas vezes ela vai contar para o professor de educação física, que é uma relação mais tranquila, não tem isso, Marisa? Sim. Né? Então temos que estar atento a todas essas questões. Porque eu me lembro que quando eu participava da Olimpíada, a gente punha 10, 8, 10 atletas dentro do carro para chegar os titulares, para chegar primeiro e tudo, né? Na minha época. É uma relação hoje tem ônibus e tal, mas assim, e ali ia conversando, né? A gente tinha uma coisa legal. Agora, hoje, o garoto, ele tem medo, porque com 10 anos ele está bebendo, Liz. Gente, olha, eu ficaria com a professora aqui a tarde toda e vamos trazê-lo. Viu, professor? Quero trazê-la novamente aqui. Esse assunto, ó, eu até separei aqui, Marisa, tem tudo a ver, é uma outra situação, mas está relacionado, tem uma ação direta, né? Que é o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para fechar o programa, gente, estabelece o seguinte, que é dever de todos, e por isso nós estamos aqui, eu com a professora Marisa, né, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os à salva de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexativo ou constrangedor. Não é legal falar sobre isso? Muito. Marisa, puxa vida. Olha, eu só vou, só para você ver assim, ó. Contato aqui, Marisa. Tá. É assim, ó, se você não ficar quieto, eu vou te levar para... Para a diretoria? Não, para tomar injeção. Ah, sim, tá. Aí, quando chega lá pelos 15 anos, tem pavor. E isso é uma ameaça, sabe? Então, assim, as famílias precisam aprender a dialogar. Meu telefone é 11 9 63 80 33
3388. Dá para pôr na tela, Tá. produção? Por um crédito, eu acho importante, gente. Vamos lá. Nós mostramos a atuação da equipe de vocês lá da CISEG. Qual que é eu sempre falo da CISEG, mas sempre me foge a sigla, o significado. Associação Cultural Interligada, Social e Esportiva Guarulhos. Maravilha, entidade séria, está vinculada à Secretaria de Esportes, atendendo o chamamento. Não cuida só a gente fala muito da CISEG aqui, nas competições esportivas, mas tem essa outra vertente que é da mesma importância, que é o social, que são essas ações envolvendo aqui a Marisa com a equipe dela, né? Vamos repetir o telefone, então não deu para colocar, né, Tacinha? Não tem problema. Só um minuto. Eu quero mandar um grande beijo para o nosso núcleo terapêutico Vivência. Tá? Siga lá no Instagram, sempre tem uma novidade. Sim. Então, somos eu, Débora, Bianca, Cláudia Neves, Edilene Viana, Reinaldo Messina e também... Só fera, hein, gente? Janaína, que faz consultoria, tá? Sobre ECA e etc., que é o estatuto. Tá na tela lá, gente. Marisa então, Panucci. Olha, Marisa Panucci. Traduz lá o telefone. 11 9 6380 3388. Então, assim, obrigado, pessoal, diretores, abram a mente. Tá? Nós não vamos na escola falar sobre sexo, drogas e rock and roll. Nós vamos fazer abordagens para as famílias terem qualidade de vida, melhorarem, ter informação, ter o conhecimento, porque só assim nós vamos poder, e eu agradeço muito essa oportunidade, nós é que agradecemos. fugindo da vertente esportiva. Não, tem tudo a ver, professora. Eu agradeço, Tacinho. Não só tem tudo a ver, como eu vou deixar aqui um recado para o pessoal lá da secretaria, nossos amigos aqui, uma empresa que eu atuei durante 40 anos, né? Olha, um assunto bacana, né, para vocês colocarem no desenvolvimento do trabalho de vocês, nos diferentes núcleos, que envolvem crianças, né? A professora falou da participação, falamos aqui da participação dos temas que são abordados nas escolas, pela equipe, isso pode ser levado aos núcleos dos nossos jovens, das nossas crianças também, por que não? Sim, o jovem também Sim, falamos aqui da criança e do adolescente. Olha, eu não vou esperar setembro para falar sobre o suicídio, Sim. tá? Eu já vou começar, né? A gente já começa. E o maio vai voltando. E o maio é todo dia. Gente, o maio, todos os dias. 18 de maio, todos os dias. Tá bom? Puxa, que bacana, né? Estou feliz de você estar aqui. Eu também. De ter nos dado essa oportunidade. E a gente dá a oportunidade para que o nosso telespectador sim, tá. Discute, né? E a gente fica aqui esse alerta todo, né, gente? Bacana. Vai voltar outras vezes, tenho certeza, porque é um tema que a gente tem uma tremenda responsabilidade enquanto mídia televisiva, né? A Marisa falou, nossa pegada aqui é o esporte, mas tem uma relação estreita com tudo isso que a professora abordou. É social, né? Sim, sem dúvida. Não tem dúvida. Legal. Obrigado, professora. Muito legal ter você aqui. Um beijo a todos. Gente, vamos ficando por aqui. O Campo Esportiva volta agora, terça-feira, né, produção? Já temos convidado aí para terça-feira, na sala de visitas? Oi? Não, hoje... É o Zeca, especial olha, judô. Um especial de judô. No próximo programa aqui na terça-feira. Vamos contar um pouco da história, né, do judô. Como o judô já tem mais de 100 anos que é praticado aqui no nosso querido e amado Brasil. Amor e Massa, mas tem uma história bacana envolvendo a Academia Amor e Massa, com a presença aqui do Zeca, né? José Aparecido Gomes, né? Que foi o precursor de tudo isso, é o nosso convidado aqui para a próxima terça-feira. Gente, muito obrigada. Obrigado a você, Marisa. Ulisses Meire, né, que Meire, nos assistindo. Inclusive a Meire me ajudou, hein? Ela foi na escola Benedita de Oliveira Ali, me ajudou muito. Legal. Nós nos reunimos num restaurante para falar os tópicos e a partir dali o conhecimento. Maravilha. Boa saúde. Esporte é isso, Família se segue, família Panucci. Beijos a todos vocês, Tacinho, Juliano e 6-0, somos nós, Tacinho, foi show. 6-0 é o Palmeiras ontem, viu? 6-0. Gente, a Câmara Esportiva de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência de todos. A gente volta
Temos serviço aí esse fim de semana carregado de coisas boas e a gente traz tudo para vocês na próxima terça-feira. Denuncie, Tchau, diz tchau. que 100, diz Sim, que 100. diz que 100.